é o seguinte, pessoal, na manhã desse sábado, mais um problema físico no Flamengo divulgado pelo próprio clube. O Clube de Regatas do Flamengo informou que o atleta Léo Pereira sofreu uma pancada no joelho esquerdo na partida contra o Bahia. Após a avaliação médica, o zagueiro teve constatado uma entorse no local e não foi relacionado para o duelo diante do Corinthians nesse domingo. Desfalque importante de um jogador titular. A verdade é essa. E agora? O Léo Ortiz vai jogar na zaga? Será mantido na posição de volante? A gente vai contar já já. Mas antes, temos só um detalhe, tem boa notícia também. O Pedro está de volta. O Gabigol continua fora, inclusive ontem foi aniversário do Gabigol, 28 anos, ou 29, enfim, parabéns ao Gabigol, que ele tenha tido, espero que ele tenha tido um dia maravilhoso, tá? Mas, de fato, precisa voltar a render dentro de campo, mas ele continua fora para esse duelo, lembrando que ele está se recuperando de um problema físico, uma lesão muscular na coxa. O Pedro volta. Além disso, duas novidades hoje lá no CT Ninho do Urubu. Alexandro, lateral esquerdo recém-contratado pelo Flamengo, e Gonzalo Plata, é isso mesmo, o atacante também esteve no CT Ninho do Urubu. Os dois, nesse primeiro dia de CT, fizeram exercícios e testes físicos na academia do CT, depois eles foram a campo e deram aquele tradicional trote em volta do campo, ou seja, foram avaliados, fazendo primeiro ainda os primeiros testes físicos. O Alexandre, embora esteja regularizado no bid da CBF, ele não foi relacionado para pegar o Corinthians, e o Gonzalo Plata ainda não foi regularizado por um motivo especial. Ontem, sexta-feira, é considerado um dia sagrado lá no mundo árabe. Então, por conta disso, é como se fosse um domingo, ou seja, eles não trabalham. E aí não teve envio da documentação da Federação Árabe, e aí o Flamengo também não pôde escrevê-lo. Mas na segunda-feira a tendência é que ele já seja relacionado, regularizado, e aí fique à disposição para ser relacionado para o próximo jogo do Flamengo. Gonzalo Plata usará a camisa 45, para quem gosta de saber o número de camisa, e o Alexandre escolheu o número 26, número inclusive que ele utilizou na Juventus da Itália. Mas o que podemos falar? É isso, sobre esses dois atletas é isso. O Alcaraz, outro reforço do Flamengo, treinou normalmente com os demais jogadores, inclusive chegou a treinar no time titular. Será que ele vai ser titular? Vai fazer sua estreia com a camisa do Flamengo já como titular? Não, não vai. Eu mesmo vou responder a vocês. Embora ele tenha treinado, ele treinou no momento que o Pedro ficou ausente da atividade. Lembrando que o Pedro vai retornar agora depois de um bom período fora dos gramados por conta da lesão muscular, e quando o Pedro ficou ausente da atividade, o Alcaraz entrou no time titular. Então, o Tite definiu a equipe para pegar o Corinthians da seguinte maneira. Quem será que vai na zaga? Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz na zaga no lugar do Léo Pereira, Ayrton Lucas na lateral esquerda. O meio de campo sendo formado por, será que tem o Alan? Pulgar, Léo Ortiz e Gerson. Alan, portanto, perdendo a vaga de titular para o zagueiro Léo Ortiz. E a trinca ofensiva, Bruno Henrique de um lado, Luiz Araújo do outro e Pedro centralizado, voltando ao time titular. O retorno do Pedro, para mim, é a melhor notícia para o técnico Tite, para a torcida do Flamengo, porque o Pedro estava fazendo muita falta, não só pelos gols, mas pelo estilo de jogo. Ele é um cara que prende a bola, faz bem o pivô, faz bem a parede. Inclusive, está dando assistência também. É o Pedro uma versão, vou te ser sincero, é a melhor versão do Pedro que eu acho. Eu considero essa é a melhor versão do Pedro. Evoluiu muito o jogo sem a bola. Ele sempre foi um centroavante clássico, aquele cara de dentro da área. Agora ele sai mais da área, ajuda demais o jogo, não só quando a equipe está com a bola, mas quando a equipe está sem a bola também. Então, destaco aí na zaga Davi Luiz, na vaga do Léo Pereira, Léo Ortiz ganhando a vaga no meio de campo do Alan. A gente viu em vários momentos, quando o Alan, Léo Ortiz estava à disposição, o Tite colocava o Alan, mesmo ele jogando mal, a torcida sendo contra. Eu particularmente acho que o Léo Ortiz sim merece ser titular na vaga do Alan no meio de campo do Flamengo. E vocês, o que vocês acham? Podem opinar à vontade. Vamos agora falar de mercado da bola.
podemos ter novidades, mais um jogador podendo pintar o futebol português. Porque, mas antes, além de Igor Jesus, o Estrela Amadora quase contratou o atacante Thiaguinho, lembra dele? Que pertence ao Flamengo, está emprestado ao 13 da Paraíba, jogando a Série D. Entre Flamengo e Estrela Amadora estava tudo certo. O Estrela Amadora iria comprar 50% dos direitos econômicos do atacante por 500 mil euros. 500 mil euros, isso dá em torno aí, 6 vezes 5, dá em torno de 3 milhões e 500 mil reais por 50% do atleta. Tudo certo, forma de pagamento, tudo certo. O que aconteceu? O jogador não quis ir. O jogador não quis aceitar a proposta de 4 anos de contrato porque gosta de atuar no 13 da Paraíba. Eu vou falar o que sobre isso? Se vocês me perguntarem, eu falo, tá bom, eu sei que vocês querem saber minha opinião. Na boa, o jogador deu um mole absurdo, tá jogando a Série D no time da Paraíba, ia ter um contrato de 4 anos num time de Portugal jogando a primeira divisão. Deu muito mole o Thiaguinho, mas eu vou ser sincero, cara, não esperava, não me surpreende esse tipo de decisão não, de verdade. Um jogador que já deu muito trabalho ao Flamengo e continua dando, né? Porque o Flamengo poderia ao menos recuperar uma grana. Eu tenho para mim, isso não é informação, isso é achismo, opinião, que ele quer ficar livre no mercado para poder garantir dinheiro de luva, porque o contrato dele acaba agora em dezembro, o contrato dele com o Flamengo, ele ainda pertence ao Flamengo. E outro jogador que pode ir para o futebol português é o Matheus Gonçalves. O Rio Ave de Portugal fez uma proposta de 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador. O Flamengo aceitou. Essa informação da proposta foi publicada primeiro pelo meu parceiro Flazoeiro, confirmei, e eu apurei que o Flamengo aceitou a proposta. A questão é, o jogador não quer ir para o Rio Ave. O jogador entende que para ele, nesse momento, não é uma boa escolha para a carreira dele. O Matheus Gonçalves, eu respeito fazer isso. Primeiro, é um jogador que tem muita qualidade. Vários clubes tentam a contratação dele. Fortaleza tenta a contratação dele por empréstimo. O Red Bull Bragantino tenta a contratação dele em definitivo, já fez várias propostas ao Flamengo. E o Flamengo... aí vocês vão falar, me perguntar assim, por que o Flamengo topa vender por esse valor para o Rio Ave e para o Red Bull Bragantino? Ainda é resquício da situação do Léo Ortiz. O Bragantino deu uma canseira no Flamengo em relação à venda do Léo Ortiz. Toda hora ia, não ia, toda hora ia, não ia. E o Flamengo, entre aspas, levou para o coração. E está fazendo a mesma coisa que o Red Bull Bragantino fez na ocasião. E o Rio Ave, querendo ou não, é um clube, por exemplo, que ele faz parte do grupo do Nottingham Forest, da Inglaterra. Também tem o Olympiacos, da Grécia. É uma boa escolha, na minha opinião, de verdade. Eu entendo o jogador, eu no lugar dele iria. Não sei salário, estou respondendo aqui, não sei quanto que ofereceram, mas obviamente ofereceram mais do que ele ganha atualmente para ele poder topar o projeto. Eu iria. Futebol português você se adapta rápido, você pode se destacar e de lá conseguir ir para outros clubes de maior expressão na Europa. Mas o jogador até o momento não topou a proposta e esse é um entrave. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Tamo junto. Beijo, forte abraço. Rapaziada, então é isso aí. Ficamos com o nosso giro de notícias para você ficar por dentro de tudo e muito mais. Já chega deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Um grande abraço no teu coração. Até o próximo vídeo. Foi que foi.